Boa noite, queridos. Tudo bem? Que Deus te abençoe muito nessa noite. Eu creio que Deus já tem derramado graça. Deus abençoe você que está em casa também. Temos sido ministrados pelo Senhor nesse dia. Tem sido um dia bem especial e eu creio que Deus quer completar essa obra na tua vida. Amém? Quer abençoar você, quer ministrar o teu coração, a tua casa e que você realmente viva aquilo que Deus tem proposto para você. Amém? Hoje é o último domingo do mês, né? Hoje é dia 24 de setembro. Domingo que vem já é outubro. Já é outubro. O ano está se acabando, né, queridos? E a gente fica assim, perplexo, porque é tanta coisa acontecendo, né? Mas nós vemos a fidelidade e a graça do Senhor. Mas domingo que vem já é Santa Ceia. Domingo que vem já é culto de Santa Ceia. Então que nós possamos estar preparados essa semana aí, para que no domingo que vem a gente possa estar aqui celebrando a Santa Ceia e sendo assim abençoado. Uma outra coisa importante que acontece no domingo que vem, eu acho que é importante a gente se ater para isso, é que domingo que vem tem eleição para o Conselho Tutelar. Pastor, o que a igreja tem a ver com isso? A igreja ela está nesse mundo como peregrinos nesse lugar. Nós não somos daqui, nós somos da glória, nós somos do céu, amém? Quem é do céu, dê um glória aí. Amém, glória a Deus. Nós somos do céu. Mas enquanto estamos aqui, essas coisas acontecem. E nós precisamos nessa eleição. Eu particularmente quero confessar um pecado. Eu nunca votei no Conselho Tutelar, nunca participei, porque não é obrigatório, mas é importante. Por quê? Porque isso vai definir quem vai cuidar das nossas escolas municipais, escolas estaduais, ela vai, enfim, ter muita voz ativa no que diz respeito à família, e nós somos da família, amém? Nós amamos família. Essa semana eu fiquei muito triste quando eu vi a votação lá para assinarem aquela lei do aborto. Queridos, é terrível, sabe? Nós cremos na vida desde a concepção. João Batista, quando estava no ventre de Isabel, foi visitado por Maria, que estava com Jesus no seu ventre como um embrião. Jesus era um embrião, ela tinha recebido a notícia do anjo que ela estava grávida. Então era um embrião e um feto. E quando Maria vai visitar Isabel, a Bíblia fala ali que o menino na barriga de Isabel salta e a glória se manifesta. Então não era, não é nada. Ei, é gente sim. Então nós defendemos a família. Então eu creio que é bem importante a gente participar disso. Eu não tenho candidato, ainda não sei em quem vou votar, mas eu gostaria, eu vou votar em quem defenda as nossas causas, quem defenda a família, quem ama a família, quem conheça esses princípios, é importante isso. Aí, pastor, você não tem que falar sobre isso, porque a gente, né, nós temos um hino assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou. Lembra dessa? Não, mas nós estamos aqui por enquanto. Então eu digo para você, semana que vem, a gente precisa realmente pensar nisso, que nós estamos aqui nessa terra para ser bênção nesse lugar, amém? E eu quero agradecer também os irmãos abençoados aí, que essa semana, final de semana, deram uma limpada. Terminamos ali a parte externa, a parte da metalúrgica foi terminada do nosso novo espaço lá. Essa semana a gente estamos correndo atrás de portas, estamos correndo atrás dos papers para frente, estamos correndo atrás das coisas para terminar aquela obra. E eu quero inaugurar em dezembro, amém? Em dezembro, dia 4 de dezembro, nós já marcamos com muitos pastores para dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Sim, aquela primeira semana de dezembro. Tá? Nós vamos ter a semana da virada. Toda a primeira semana de dezembro, nós fazemos na igreja a semana da virada, que é a semana em que nós oramos 6 dias, de segunda a sábado, pelo ano seguinte. Então nós estamos orando já pelo tema do ano que vem, estamos orando já para que Deus nos dê a direção de como vamos avançar o ano que vem. Então já começamos na segunda, dia 4 de dezembro, é o primeiro culto, que vai ministrar no dia 4, se não me engano, é o pastor Valdemar Red Bull, no dia 5, na terça, se não me engano, é o pastor Luiz da CCC, no dia 6 é o pastor Odilon, no dia 7 é o Arno Paus, a gente já está com a agenda fechada já, e vai ser lá. Fala comigo, vai ser lá, em nome de Jesus. Então, queridos, a gente está crendo que vai ser bem especial, temos muita coisa para fazer ainda, muito dinheiro para investir ali, mas eu creio que Deus está conosco, amém? E se Deus é por nós, eu não tenho medo, porque Deus, Ele aponta, Ele dá a direção, Ele provê, Ele supre, amém? Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre crise. Falar de crise, pastor, eu vim na igreja para falar de bênção, mas eu vou falar para você sobre a bênção da crise. Como é que pode ter bênção em crise, pastor? Me explica esse negócio de como é que pode ter bênção em crise? Crise é crise, bênção é bênção. Não, irmãos, tem crises que são uma bênção.
Tem dois amém, aleluia. Tem alguém comigo aqui ainda? Tem crises que são uma bênção. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 28, do 1 até o 5. Depois nós vamos ler para Gênesis 28, do 10 até o 15. E vamos passear na Bíblia hoje nesse texto, amém? Diz o seguinte: Isaque chamou a Jacó e o abençoou, ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Desce, levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a sua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Versículo 5 fala o seguinte: assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vamos pular para o versículo 10? Versículo 10 fala o seguinte: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. Até o 15 daí, tá? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por travesseiro e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a tu e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e em ti e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15 eu encerro. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra é rica, é viva, é eficaz, é penetrante. A tua palavra nos abençoa, Senhor, e nessa noite eu oro para que essa palavra, Senhor, toque o coração de cada pessoa que está conosco aqui, os que estão nos assistindo em casa. Deus, que essa palavra toque o coração daqueles que verão depois, que ouvirão depois, ó Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu oro para que cada pessoa aqui seja abençoada. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que talvez estejam vivendo dias difíceis. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Pai, que talvez vieram na igreja hoje, Senhor amado. Ó Deus, realmente foi um esforço tremendo para estar aqui, porque parece que as coisas conspiraram para que não estivesse aqui. Eu oro por esse homem, Senhor amado, ó Deus, que tem sentido o seu coração, muitas vezes, Senhor amado, ó Deus, como que desamparado, sozinho. Eu oro para que o Senhor derrame graça, Senhor amado, essa mulher que tem chorado às madrugadas e pedindo ao Senhor um milagre, uma resposta. Deus, que nessa noite o Senhor responda, o Senhor opere milagres, o Senhor abençoe o teu povo, e eu quero já te louvar, ó Deus amado, e declarar esse ambiente, um ambiente propício para um milagre, para a cura, para a restauração, ó Deus, para, Senhor amado, o renovo, Senhor, e que o teu nome seja exaltado. O Senhor está aqui, e nós te louvamos pela tua presença, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele relata um tempo, um momento na vida de Jacó, que foi um tempo de crise. Qual que era a crise, pastor? É interessante que Jacó, ele queria a bênção, ele queria ser abençoado. Jacó queria ser abençoado. E eu creio que esse também é o nosso papel, nossa história. Nós queremos ser abençoados, não é verdade? Jacó, ele queria ser abençoado, ele queria ser reconhecido como filho, porque o irmão dele, o Esaú, que nasceu, era gêmeo com ele. É interessante que, né, a nossa igreja tem muitos gêmeos aqui, né? Então, e ontem eu até estava brincando com a Sara e com a Mel, e daí eu perguntei quem nasceu primeiro, e uma nasceu 5 minutos antes da outra, né, e já fica, né? Mas enfim, mas as duas são amigas, são irmãs, são uma bênção. Mas o Jacó e o Esaú, não. O negócio aqui meio saiu faísca. Era 2 irmãozinhos que o negócio pegava. E o Esaú, que era o primogênito, nasceu primeiro, então, segundo os judeus, ali na tradição deles, o primogênito herdava tudo. E os outros ajudavam a cumprir a missão. Ó, vocês vão ajudar o seu irmão, mas quem mandava, o manda-chuva, era o Esaú. É interessante, irmãos, que tem gente que tem a bênção, tem gente que tem talento, tem gente que tem dom, tem gente que sabe fazer as coisas e parece que não liga, não se esforça, não quer nada.
E tem uns que não tem nada, mas quer tanto. Ai, se eu tivesse esse talento, esse dom, queria tanto cantar, queria tanto ser do louvor, né? Queria tanto, Senhor, ai Deus, eu queria tanto pregar um dia, ai eu queria tanto, eu nunca vi ninguém falar, Senhor, eu queria tanto trabalhar no banheiro da igreja. Tem uns irmãos abençoados que trabalham no banheiro, são uma bênção, eu amo eles, abraço eles, né? Mas as pessoas querem a bênção, e o Jacó queria a bênção, ele queria a bênção, e o texto fala que ele queria tanto a bênção dele, ele queria tanto, que quando o pai dele já estava idoso, velho, já não enxergava direito mais, o pai dele, ele já estava assim, sabe, findando os seus dias, já estava nos últimos dias de Isaac. Então a mãe de Jacó falou o seguinte: teu pai vai morrer e vai abençoar teu irmão, e teu irmão vai levar tudo, porque é uma mãe que ela gostava mais do Jacózinho do que do Esaú, né? E o Esaú era o cara que era amigo do pai, parceirão do pai. E o texto fala então que eles armaram um esquema lá, um estratagema, eles fizeram um esquema meio esquisito lá para enganar o pai. E o Jacó pegou então, se vestiu com pele, porque o irmão dele era peludo, ele era pelado, ele não tinha pelo, o outro era bem peludo, e ele colocou umas peles e se vestiu e chegou lá, sabe, falou: pai, sou eu. Eu fico pensando, irmão, um pai que não reconhece um filho é um pai meio muito falho na sua paternidade. Um pai que não reconhece, que não distingue um filho do outro, é um pai que tem problema. É um pai que talvez não foi um pai tão presente, não foi um pai que esteve tão assim junto, tão próximo ao seu filho. E tem muitos pais, irmãos, o Brasil é uma nação de órfãos. O Brasil é uma nação de órfãos, de pais vivos. Tem pai que nunca abraçou um filho. Tem pai que nunca chegou para o filho e falou: filho, você é uma bênção, eu quero abençoar você. Sabe que tem pai que, muito pelo contrário, trata o filho na bicuda, no chute. Não é o caso de vocês tudo são uma bênção. Mas tem pai por aí que só o sangue do cordeiro. E eu fico olhando para Isaac e falo: cara, Isaac deve ser um pai muito mequetrefe, né? Porque para o filho, para ele não conseguir discernir quem é um filho e quem é outro, é porque de certa forma ele era ausente naquela situação. E o Jacó se aproveitou disso e foi lá e falou: não, eu sou seu filho Esaú, me abençoa aí. E o Esaú não estava nem aí muito com a bênção, tanto é que Esaú chegou a vender a bênção para Jacó por um prato de lentilha. Jacó desprezava aquilo que Deus tinha como, sabe, bênção para ele, a bênção da primogenitura. E o Jacó queria muito ser abençoado, ele queria ser reconhecido como filho, sabe, querido? E eu fico pensando assim, ele foi lá e armou, e ele conseguiu a bênção. Ele conseguiu ser abençoado, porque o pai foi lá, e diz o texto, o pai abençoou ele. Ele falou assim: olha, o Senhor te abençoe, você vai possuir a terra, você vai possuir, diz o texto lá no capítulo 28, no versículo 4, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que você possua em herança a terra das peregrinações, sabe, Deus é com você. E ele abençoou, então o Jacó conseguiu a bênção, mas criou um problema na família, criou uma crise familiar. Qual que é a crise, pastor? Pensa bem, imagina a cabeça do Jacó. Ele arrumou uma confusão com o pai e com a mãe, porque a mãe entrou no rolo para enganar o pai. O irmão mais velho ficou louco, queria matar ele. Virou uma confusão, ele teve que fugir. O pai fala: filho, vaza. Na linguagem de hoje do pastor Adilson, né, ele chamou o Isaac, chamou o Jacó e falou: vaza, filho, deu ruim para você. Deu ruim para ti, nego, como diz o Catani, deu ruim para ti, nego. Vaza. Pega, escamba para... Sabe? Então, queridos, por quê? Porque ele queria tanto a bênção, que ele errou, ele falhou, ele arrumou um monte de confusão. E imagina a crise familiar que ele criou. Ele foi expulso. O Jacó falou assim: ó, vai, vaza, sai daqui. Imagina a crise na família. E ele fugiu, queridos, com a cabeça desse jeito, a cabeça dele a 1000 por hora, porque ele tinha arrumado uma confusão em casa. A mãe, o pai, o irmão, aquela confusão toda, e ele fugiu, ele saiu. Eu fico imaginando a cabeça de Jacó, a crise que ele criou na família. E ele saiu fugido. E ele não tinha nada, nenhum recurso, nenhum dinheiro, saiu sem nada. Ele não tinha grana, e foi para onde? Foi para o deserto. Pensa numa crise. Já teve que sair da tua casa para não dar ruim? Né? Você já teve que ter que fugir de casa, senão o negócio, sabe, o negócio pega. Irmãos, às vezes a situação chega num ponto que você pensa só em fugir. Eu preciso fugir, eu preciso, sabe, achar um jeito, eu não posso ficar aqui. E basicamente essa era a história do nosso amigo Jacó. Ele teve que fugir. O irmão dele queria matar ele, e o irmão dele podia matar, sabe por quê? Porque o Jacó, escuta aqui, era meio
piada e prédio. Porque ele era criado pela mãe. Se você for olhar o texto, o Jacó era o Jacózinho da mamãe. A mamãe cuidava, a mamãe protegia, a mamãe defendia, a mamãe ensinava ele a cozinhar, coisa aradinha. Irmã, deixa eu falar uma coisa para as irmãs aqui. Irmã, você que tem filho homem, entrega esse moleque para o teu marido. Fala, cuida desse menino, fazer virar um homem. Sabe, querido? Porque às vezes, eu sei que as mães de menino é fogo assim, cuida, fofa. E daqui a pouco o menino está lá, amarelinho. Sabe? Aquele jeitinho. Não tem tipo. Sabe? E o Jacózinho era mais ou menos assim. O Jacó era um menininho assim, sabe? Meio Nutella. Sabe, querido? E o irmão dele, criado pelo pai. O pai ensinava ele a caçar, a dar flechada, a chutar os bichos. Enfim, criado no mato. A gente foi criado no norte, no mato lá. A gente saía correndo atrás dos cachorros. O cachorro ia atrás da gente. Entrava nos pastos, os boi vinha. Era aquela loucura. Mas deu bom, né? Dá uma olhada aí. Mas eu fico pensando na história do Jacó e do Esaú. O irmão dele, o Esaú, queria matar. Ele podia matar. Porque o Esaú era mais rústico, né? Era mais simplão, era raiz. E o Jacózinho era Nutella. Mas eu fico pensando assim, querido, esse menino foge com essa cabeça, ele errou. Ele falhou. Sabe, ele agiu errado, ele enganou o pai, ele enrolou o irmão, ele falhou. Agora eu vou dizer uma coisa para você, quem aqui nunca falhou? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca cometeu algo assim, puxa vida, fiz errado. E o menino aqui, o menino Jacó, ele errou, ele cometeu um erro. Mas eu vou dizer para você, querido, você não pode parar numa crise, criou um problema, você não pode parar. Se você errou, eu nunca errei, né? Que eu sou uma bênção. Errei, irmãos. Pensa que eu não errei? Já errei na vida muito. Então, querido, sabe, ele agiu errado, ele criou um problema, ele arrumou uma confusão em casa, sabe? E porque ele pisou na bola, porque ele errou e ele fugiu, teve que fugir. Mas a vida dele não pode acabar ali, querido. Eu vou dizer para você, a crise não pode ser o seu ponto final. A crise não pode ser, sabe, a última ato da tua vida, não. Tem pessoas que após um erro param. Tem pessoas que após um erro, eles desistem de tudo. Parou, não dá mais, não quero mais. Ai, deu ruim. Irmão, levanta, mão para cima. Errou, falhou, vamos de novo. Sabe, depois de uma falha, depois de uma crise, depois de um problema, tem gente que para. Talvez você já parou na tua vida, sei lá, ministerial, talvez na tua vida profissional, talvez na tua faculdade, talvez na família você parou. Parei, não quero mais saber. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós paramos porque aconteceu um problema. E sabe o que acontece? A vida segue. Tem gente que parou por conta de uma crise, ficou estático, paralisado, imóvel. E o mundo segue. A vida segue e o barco anda. Sabe, amado, eu vou dizer para você, não pare no meio de uma crise. Não pare por conta de uma crise. Não pare quando surgir a crise. Mas se posicione. Como que eu faço, pastor? Primeira coisa, você precisa consertar a coisa. Você precisa arrumar o que aconteceu de errado. Eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso falar, Deus, me perdoe, eu errei mesmo, eu falhei, Senhor, eu preciso, Senhor amado, ser restaurado. Permita ser curado. O problema é que tem gente que erra e não quer mais, não, nunca mais eu quero saber de igreja, nunca mais quero saber de pastor, nunca mais quero saber de célula, nunca mais quero saber de irmão, nunca mais quero saber de nada, acabou a minha vida. Não, irmão. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos para frente. Não dá para parar, querido. Tem gente que parou por conta de uma crise. Eu vou dizer para você que a crise, às vezes, sabe, meu amado, é o start para um novo começo. Sabe, é interessante que Deus não implodiu a terra porque deu ruim. Deus criou a terra, Deus formou tudo, Deus fez um jardim, colocou Adão e a Eva no jardim. Olha, está tudo lindo aqui e tal. Daí Deus vinha toda a viração do dia ali para ter com o homem, para ter um relacionamento, um tempo de mesa com o homem ali. E Deus tinha esse relacionamento. Daqui a pouco o homem errou, pisou na bola, falhou, cometeu um erro. Ei, Deus não implodiu a terra, querido. Deus não implodiu a terra, não quero mais saber, nunca mais, explodiu, nunca mais, entrou em crise. Deus não entrou em crise.
Deus continuou o seu plano, o seu projeto, sabe, meu querido? Deus, Ele foi lá e restaurou, Ele foi lá e realmente houve um preço a ser pago, as consequências aconteceram, o homem porque pecou, porque errou, sabe? Ele precisou enfrentar a morte agora, porque a morte veio depois da queda, depois do erro, da falha. Mas Deus não desistiu, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, Deus não desiste da gente, queridos. Sabe, surge a crise, nós vamos avançar, vamos para cima, não posso parar. Eu e a minha esposa, nós, começo da nossa caminhada, sabe como é que surgiu a Igreja Aba? Quem fez membresia sabe, pastor Alberto lá, né, há 40 anos atrás, lá em Porto Alegre, mas a Aba de Curitiba, ela surgiu de uma crise. Nós fomos convidados a nos retirar de uma igreja. A gente sofreu perseguição, a gente chorou, se revoltou, nós agimos errado, nós erramos, nós falhamos, mas enfim. Mas peraí, eu preciso consertar isso, eu preciso ajeitar a minha vida. Nós paramos, nós ajustamos. É o que Deus está fazendo aí, queridos. Sabe, a crise não pode nos parar. Sabe, a crise não pode fazer com que realmente a gente desista da vida. Sabe, em nossa crise, querido, nós nos colocamos à disposição de Deus. Falamos, Deus, estamos aqui, Senhor, derrama graça, tem misericórdia de nós. Sabe o que eu vou dizer para você? 2 missionários saíram dos Estados Unidos um dia, e eles vieram para o Brasil, para lá para Belém, lá para o Pará, lá para Belém, e eles vieram lá para uma grande denominação, e eles vieram para aquela denominação para plantar o Evangelho, para pregar o Evangelho, eles vieram para ser missionários nesse país, porque o Brasil estava avançando, isso há mais de 100 anos atrás. E eles chegaram naquela denominação e começaram a pregar e a falar e a orar. E daqui a pouco eles foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas. E eles foram expulsos daquela denominação. Não pode falar em língua aqui não pode, aqui nós é quietinho, vaza. E o Daniel Berg e o Gunnar Vim foram para debaixo de uma árvore. Uma crise. Puxa, viemos lá dos Estados Unidos, não sabia falar a língua, sofremos aqui, sabe, vamos batalhar aqui, nós vamos amar esse povo, agora nos expulsam daqui, Deus, estou de mal com você, tchau. Não, debaixo de uma árvore, por causa de uma crise, nasceu a maior denominação do Brasil, a Assembleia de Deus. Uma crise, irmão, pense comigo, uma crise, sabe, a convenção da Igreja Batista Nacional, sabe de onde surgiu? Ela veio também de uma crise, porque alguns irmãos foram cheios do Espírito Santo, começaram a receber revelação, o Senhor começou a mover, eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, e uma denominação falou, pera, aqui não dá, vaza, não dá para ficar aqui, vocês vão embora. Nasceu a Convenção Batista Nacional, da Igreja da Lagoinha, que está, sabe, abençoando o Brasil há quanto tempo? Então eu vou dizer para você que Deus faz das crises, Deus faz das lutas, Deus faz dos desafios uma oportunidade para gerar algo novo. Então se você está vivendo uma crise, talvez Deus queira começar algo novo na tua vida, e você está aí, ai Deus, que triste, tadinho de mim, eu sou um tadinho. Não! Deus tem promessa, Deus prometeu, Deus falou, Deus vai fazer. Sabe, amado, a crise que Jacó passou, fez ele se movimentar. A crise que Jacó viveu, fez ele sair da sua casa, do meio da sua parentela. E ele foi para o deserto. Escuta o que eu vou dizer para você, o deserto é parte do processo. Amém? O deserto é parte do processo, irmão. Vou dizer para você, sabe, tem gente que acha que não, tudo é um mar de rosa. Ei, a gente passa por deserto. A gente passa por prova. E o Jacó, fugindo da confusão na casa que ele criou, fugindo do problema, ele parou no deserto. E quando ele chega no deserto, capítulo 28, versículo 10 e 11, fala que o Jacó, então, o que ele fez? Ele foi dormir. Versículo 10 e 11, partiu, pois, Jacó de Bersebe e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs como travesseiro, e deitou e dormiu naquele lugar. Jacó, ele parou naquele lugar, ele dormiu no deserto, irmão. Porque o deserto faz parte, porque o deserto é parte do processo. Ele dormiu no deserto. Enquanto ele estava no deserto dormindo, ele teve uma visão. Ele viu uma escada que tocava o céu, vinha até ele, tocava o céu. E ele viu os anjos subindo e descendo. E lá do topo daquela escada, Deus falava assim para ele, ei, diz o 5, versículo 12, e sonhou, eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e o Senhor disse, eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, essa terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, e a sua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde fores. No deserto, Deus está com você, irmão. Se você está passando por deserto, Deus está com você, querido. Se você está passando por deserto, Deus é contigo, Deus não te abandona, não. Deus é por mim, Deus é contigo, Deus é por nós, amado, Ele está conosco. Ah, pastor, mas está uma luta, está um deserto. Calma, o deserto é parte do processo. E Deus está com você. Ele fala para Abraão, olha Abraão, fala para Jacó, olha Jacó, eu estou com você, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Eu vou conduzir você, eu vou abençoar você. E é tremendo, irmãos, que lá no versículo 14, ele fala assim, no versículo 15, diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado com você. Sabe, Deus fala com aquele homem, e sabe o que acontece? Quando você vai seguindo aquele texto ali, você vai ver que, quando termina esse sonho, versículo 18, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, jogou no chão, cuspiu, saiu gritando, dizendo que Deus me largou. Não, o texto fala o seguinte, ele tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome daquela cidade antes era Luz, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me derdes, certamente te darei o dízimo. Irmão, ele acorda celebrando, igual você quando acorda, não é verdade? Ele acorda no deserto, dormiu com a cabeça em cima de uma pedra. Tem irmão que dorme mais ou menos aí, ele come demais antes de dormir, daí fica lá, levanta, vai beber água, vai para a sala, desce, volta, sobe, liga a TV, desliga a TV, é para ler a Bíblia e para orar, mas não lê a Bíblia nem ora. Ele fica lá, não consigo dormir, Deus quer que você ore, mas você está lá. E às vezes dorme um pouquinho a menos, enfim, e daí acorda, nossa, que noite horrível, meu Deus, que terrível minha vida. Não, o Jacó, ele acorda e ele celebra o Senhor, ele adora a Deus, irmão, quando você abrir o olho, fala, glória a Deus, eu estou vivo, glória a Deus, as misericórdias do Senhor, elas me sustentaram pela noite, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim, eu estou vivo, irmão. Tem gente que reclama de tudo, tem gente que reclama, ai meu Deus, que calor miserável, semana passada estava reclamando do frio, ai que chuva, não cai um pingo d'água, ei, tem gente que reclama demais. Cutuca o irmão do lado e fala assim, a gente não pode ficar reclamando. Não dá para ficar reclamando. Tem gente que reclama de tudo, irmão. O Jacó, aquele acorda no deserto. E no deserto é igual Curitiba. Sabe que deserto é igual Curitiba, né? Porque deserto é assim. De dia é um calor medonho. E de noite esfria demais. É Curitiba. Faz 30 graus. Semana que vem vai estar menos 2. É para morrer mesmo, filho. Aqui tem que ter resistência. Então ele dorme no deserto. Ele coloca uma pedra como travesseiro. E ele dorme. Quando ele tem aquela visão, que ele acorda, ele fala, cara, Deus está nesse lugar. Ele acorda celebrando, ele faz um voto a Deus. Quando você acordar amanhã cedo, irmão, dá um glória, celebra ao Senhor, diga, Senhor, muito obrigado por essa noite, Deus, obrigado por essa cama, não é um deserto, obrigado por esse travesseiro, não é uma pedra, agradeça ao Senhor, e ele faz um voto a Deus, ele diz assim, Senhor, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te dizimarei, eu darei o dízimo. Ele não tinha nada, ele não tinha, ai pastor, quando eu estiver bem rico, eu vou ser dizimista. Não, o Jacó não tinha um fiapo no bolso, não tinha nada. E ele falou assim, Senhor, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, me fizer levar, ei, de tudo que o Senhor me der, eu vou entregar o dízimo. Querido, eu vou dizer para você uma coisa, dizimar é reconhecer Deus em cada conquista. Quando você está dizimando, você está reconhecendo que Deus é contigo, que aquela bênção foi Deus que deu, aquela casa foi Deus que deu, aquele carro foi Deus que deu, aquela família foi Deus que deu. Então, dizimar é reconhecer Deus em cada conquista. E Jacó, antes de começar a sua jornada, ele faz um voto com Deus. Sabe, amado,
quando a gente deixa de dizimar, quando nós saímos debaixo da bênção do Senhor, da segurança de Deus, a gente fica vulnerável. Jacó, ele tinha a promessa, Deus falou com ele, eu vou te abençoar. Ele falou, então tá bom, Deus, de tudo que o Senhor me deu, eu vou dizimar. E Jacó parte para a casa de Labão. E quando ele chega lá, querido, tem uma rede para ele deitar. Quando ele chega lá, tem uma cadeira de balanço para ele ficar lá, curtindo Netflix. Não! Jacó chega lá e tem que ralar. Irmão, tem gente que tem promessa. Ai, Deus falou que ia me abençoar. Então agora, o pastor falou semana passada do crente patriota, né? Eu não sou crente patriota. Conhece o crente patriota? Eu falei semana passada, lembra? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar. Esse é o crente patriota. Mas não, tem gente que é o crente 3S. O crente 3S é o salvo, sentado e sossegado. Eu tenho promessa. Jacó também tinha. Foi ralar, filho. Ele achou uma menina bonita lá, uma Sara. Nossa, Sara é bonitona, né? As Saras daqui são todas abençoadas também, né? Mas a Sara do Jacó ali. A Raquel, eu já mudei o nome da mulher do homem, é verdade, a Raquel. Só para ver se você estava ligado. A Raquel ali para Raquel, é verdade. É a Raquel. E daí ele chegou e olhou para a Raquel. Cara, que menina da hora, hein? Chegou para o Labão, Labão. Tô afim, né? Jogar umas pedras na Raquel ali, o que você acha? Daí o Labão, é Labão, né, cara? Labão é meu lambão. Labão. Seguinte, filho, você tem que trabalhar 7 anos para chegar perto da bênção lá. Viu, meninos? Às vezes vocês querem chegar meio rapidão. O Labão falou, ó, 7 anos para chegar perto da princesa lá. E o Jacó falou, não, mas eu tenho promessa, Deus é comigo, sim, mas você está fazendo o quê? E ele começou a ralar. E trabalhou 7 anos por Raquel. 7 anos. E quando chegou o dia dele ganhar a Raquel, ele deitou, quando ele acordou, misericórdia. Não era Raquel, era Lia. Daí que dizem que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia, né? Pegou? Né? Amava Raquel e não Lia. Então, quando ele acordou, ele estava do lado de Lia. Falou, cara, eu trabalhei 7 anos, meu amigo, para Raquel, e agora me entregam Lia. E o Labão, que é um lambão, Labão fala o seguinte, não tem esse costume aqui. Primeiro casa a mais velha, que é a Lia, depois casa a mais novinha, que é a Raquel. Vai o Jacó mais 7 anos para casar com a bendita da Raquel. 14 anos, irmão, ele tinha promessa. Mas tem que trabalhar. Se eu falar uma coisa para você, você tem promessa, mas tem que trabalhar, queridão. Você tem promessa, mas tem que botar a mão na massa. Tem promessa, mas você tem que ralar. E às vezes você vai cair na mão de um Labão aí que é complicado. E o Labão era injusto, o Labão não era justo. Mas Deus tinha uma promessa para Jacó. Deus tinha uma promessa para ele. Deus tinha uma bênção para ele. E por mais injustiça que cometessem contra ele, Deus estava com ele. José da mesma forma, Deus tinha uma promessa para José. José sofreu, ralou, foi escravo na casa de Potifar, foi preso, sofreu, mas Deus tinha uma promessa para ele. Meu irmão, se você tem promessa, a tua bênção é garantida, mas você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, dar o teu melhor. E ele trabalhou, ele foi enganado, foi humilhado, mas tem uma coisa, ele perseverou, ele permaneceu firme, focado, ele não desistiu quando ele acordou e viu Lia, não quero mais. Ficou 14 anos trabalhando. E daí depois de 14 anos ele fala, ô Labão, agora, eu tenho família agora, tenho os filhos. E lá no capítulo 30 de Gênesis, ele chega para Labão, e daí Labão conversavam no RH da empresa lá, e o Labão fala para ele assim, o que eu te darei? Então disse Jacó, nada me darás, se me fizeres isso, tornarei a apacentar e a guardar os seus rebanhos. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando dele todos os salpicados, os malhados, todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e os salpicados entre as cabras. E isso será o meu salário. Ou seja, eu vou ficar só com as ovelhas. Irmão, ovelha não é branca, toda ovelha não é branca. Branquinha, bonitinha. Querido, mas o Jacó falou, não pode me dar as ovelhas malhadas, listradas, ovelha zebra. Já viu ovelha zebra? Eu nunca vi. Mas Deus fez umas ovelhas zebra lá para abençoar o Jacó. Sabe por quê? Quando Deus tem uma promessa, quando Deus quer abençoar você, meu irmão, Ele mexe até na genética. Ele mexe até, sabe, no natural, Ele mexe no mundo, Ele mexe, porque Ele tem promessa, e Deus, Ele é comprometido com as promessas dEle. Deus queria abençoar, porque Deus falou assim para Jacó, lá no deserto, certamente eu te abençoarei, você será abençoado, a sua descendência será como o pó da terra. Deus tinha uma promessa, e daí o nosso amigo Jacó tem umas ideias malucas, então Deus vai me abençoar, então tá bom.
Então eu vou propor para o meu sogro que as ovelhas que nascer malhada, tipo dálmata, já viu ovelha dálmata? Naquela época surgiu a ovelha dálmata. Ovelha malhada, arriscada, salpicada. E ele falou, esse vai ser o meu salário. Deus começou a mover de forma que só nascia ovelha assim. E Deus começou a abençoar Jacó. Porque, meu querido, quando Deus está no negócio, quando Deus está movendo, quando Deus é por você, por isso você tem que buscar a bênção do Senhor, tem que buscar a presença dEle, buscar a face dEle. No versículo 37, 38, então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura que havia nas varas, e pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos, nos bebedouros de água, onde os rebanhos iam para beber, para que concebessem quando vinham beber. Querido, umas ideias malucas, né? Homem de Deus, mulher de Deus que tem promessa, tem umas ideias malucas, irmão. Às vezes, já me chamaram de maluco muitas vezes, querido. Quando nós começamos a nossa igreja, quando a gente começou a trabalhar, e muita gente fala, você é doido? Você vai fazer isso? Vou fazer. Mas você é louco? Pois é, eu sou louco mesmo, filho. Continua um pouco. Ou um pouco mais, né, Emerson? Sou louco. Deus me deu uma direção, eu vou obedecer. Mas você vai abandonar isso? Vou fazer desse jeito. Enquanto isso, muita gente sabida do meu lado, estava lá só, né? E eu estava fazendo loucura. Loucura, irmão. Pegar a vara e começar a riscar e fazer uns negócios meio malucos. Você me vê fazendo umas loucuras, não tenha medo não, querido. Deus está no comando. Deus está fazendo. Pastor, você vai construir lá, pastor, você está doido. Pois é, irmão, mas nós rodamos atrás, não tem um lugar para nós. Deus mandou a gente fazer. Mas, ei, irmão, Jacó começou a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Sabe, Deus dava uma direção, ele fazia. Para o povo é loucura. A Bíblia fala que o evangelho, para quem não crê, é loucura. Estão te chamando de louco aí, dê glória. Estão chamando você de louca, mulher? Porque você está orando, jejuando e buscando, dê um glória aí. Estão te chamando de louco na empresa, maridão? Fala, glória a Deus, sou louco mesmo. Jacó, querido, ele começou a andar num caminho sobrenatural. Às vezes a gente quer que as coisas sejam muito normaisinhas na nossa vida. Não, eu creio num Deus que é um Deus do impossível, Deus do sobrenatural. E o texto vai falando que, sabe, as ovelhas começaram a nascer daquele jeito, salpicada, malhada, arriscada, dálmata, zebra, é uma loucura. Esse era o salário de Jacó. Deus queria abençoar ele. Sabe que das vezes homens de Deus que têm a promessa são desafiados. Às vezes nós somos desafiados a fazer uma loucura. Somos desafiados a sair do padrão. Somos desafiados a, não, irmão, mas está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Eu sei em quem tenho crido. Sabe, meu amado, então, a vitória veio para ele. A bênção veio para ele. Sabe, ele começou a obedecer ao Senhor, depois de 14 anos trabalhando ali, mais um tempo trabalhando para o sogro dele, sendo humilhado, sendo, enganado, sendo trapaceado, mas eu vou dizer para você, ele continuou focado, porque ele tinha uma promessa. Tudo que Deus quer fazer com você, escute isso, grave isso, é tirar o teu foco. Tudo que Deus quer fazer, tudo que o inimigo quer fazer com você, tudo que o inimigo quer fazer, é tirar o teu foco. Deus é o nosso foco, Deus é o nosso alvo, Deus é o nosso objetivo, Deus é o nosso, é o Senhor da nossa vida. Tudo que o diabo quer fazer, não, abandone. Agora não precisa ir para a igreja mais não. Agora você baixa um aplicativo de Deus, você tem Deus. Aplicativo é bom, irmão. A gente não acha que é ruim. Mas nada substitui a oração, nada substitui a palavra, nada substitui o jejum, nada substitui um tempo de comunhão com Deus, nada substitui, meu amado, você se colocar diante do Senhor, falar, Deus fala comigo, nada substitui. Sabe, querido, o diabo quer tirar o nosso foco, o diabo quer nos desestabilizar. Essa semana eu sentei com o Valdir, a gente estava conversando, e a gente está, meu Deus, a gente está construindo, e vai uma grana, e já foi um monte de dinheiro, e essa semana, falamos com 2 engenheiros e tal, e vamos ter que fazer aquela galeria, nós sentamos, conversamos, vamos suspender, vamos abortar a galeria por enquanto, não vamos fazer a galeria, porque vai mais de 200 mil e não temos essa grana. E daí eu falei com o Valdir, já viu alguém construir alguma coisa? Começou lindinho, 10, o 10 é o cara mais do pedreiro, mais dos top que tem, o 10, o Paulo, o Enéas, os caras daqui são tudo bom, Paulinho, a galera aí, são bons demais, mas toda obra dá um BO, irmão.
Se não dá para eles, dá para o patrão. Se não dá para o patrão, dá para eles, dá para alguém. Então eu falei, Valdir, já viu construir um negócio sem dar nenhum BOzinho, nenhum problema? Dá, mas o que nós vamos fazer? Vamos chorar e vamos desistir? Não vou desistir. Vamos para frente. Deus vai dar graça. Tira a galeria por enquanto. Vamos fazer o paver, vamos fazer o estacionamento, vamos fazer a fachada. Vamos fazer, irmãos. Deus deu uma promessa. Começar amanhã a riscar a vara de álamo lá e botar nos cantos aí, Deus vai fazer. Sabe, querido, porque nós temos uma promessa e Deus é fiel. Sabe, quando Deus nos manda, a gente obedece, e o Jacó obedeceu, e sabe o que aconteceu com ele, meu amado? Deus abençoou ele, Gênesis 30, 41 a 43, e sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante da vara, mas quando era fraco o rebanho não punha, assim as fracas eram de Labão, as fortes de Jacó, e cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. Sabe, meu amado, a crise de Jacó passou, ele venceu a crise, a bênção chegou, a crise ficou para trás. Meu amado, eu vou dizer para você, a bênção do Senhor está mais perto de você do que você imagina, mas tem que andar focado, andar em obediência. Senhor, eu vou avançar, a crise não pode nos parar, o problema não pode nos parar. A crise de Jacó levou ele a se tornar a nação escolhida, ele foi transformado de Jacó em Israel. Crise, meu irmão, são parte do processo. Crises são parte do processo de Deus, para que as promessas se cumpram na nossa vida. Você está passando por crise? Está passando por uma crise financeira, no teu casamento, na tua vida ministerial, está passando por uma crise, talvez até de identidade. Senhor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu vou dizer, meu amado, essa crise pode ser o start, o trampolim, pode ser, sabe, o botão de liga daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então nessa noite, coloca o teu coração diante do Senhor e fala, Deus, eu não vou ficar reclamando, murmurando, porque reclamar, meu amado, reclamar é clamar para trás. Reclamação, sabe, é louvor ao diabo. O Jacó me acorda no deserto e celebra o Senhor. Deus cumpriu em Jacó um propósito de fazer dele uma grande nação, uma grande família. Deus cumpriu na vida dele um propósito de fazer dele, sabe, um povo abençoado. Meu querido, eu vou dizer para você, sabe, Deus tem um propósito, Deus tem algo especial para você. Para de ficar reclamando da crise, que a crise. Deus é por nós, Deus é maior, Deus é fiel. Sabe, meu amado, estamos há poucos meses de inaugurar o nosso novo templo. E eu posso afirmar para você que nesse novo templo, Deus vai começar algo novo. Tem muita gente que vai se converter, que vai aceitar Jesus lá. Tivemos aqui o batismo na terça-feira, foi lindo, maravilhoso, 22 pessoas se batizaram. Sabe, meu amado, tem gente nova chegando. Aquele novo templo vai marcar um novo tempo, uma nova fase na nossa história. E você é convidado a participar disso. Ai, pastor, mas eu estou numa crise, para. Sabe, não, que eu vou continuar focado. Para de ficar murmurando, reclamando, achando que não dá. Deus tem para nós uma terra que mana leite e mel. Sabe, eu tenho certeza, meu amado, que nós estamos por entrar numa nova fase, uma nova estação como igreja. E você que está em casa assistindo, talvez você está aí desanimado, ei, se desperta. Coloca o teu coração em Deus, fala, Deus, eu vou avançar, eu não vou parar. Eu sei que Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Sabe, amado, quando eu leio a história de Jacó, e essa história que eu contei para vocês, é só o prelúdio, é só a primeira parte, é só o prefácio da história dele, porque a história desse homem se dá depois que ele tem um encontro com Deus, depois que o nome dele é transformado, depois que Deus toca na junta da sua coxa ali, toca na sua perna, e ele começa a andar diferente. Sabe, toda essa crise que você está passando, é só o prefácio do que Deus quer fazer na tua vida. E eu queria nessa noite que você se colocasse de pé, e eu queria dizer para você, Jacó não desistiu. Apesar do irmão dele estar bravo com ele, apesar da crise, apesar dele ter errado, falhado, pecado, sabe, Deus não mudou, Deus não desistiu dele. E eu vou dizer para você, Deus não desiste de você, apesar de que essa semana você pensou em desistir. Deus não desiste de você, meu amado, essa crise não é o ponto final da tua vida. As crises não é o ponto final da nossa história, não. Sabe, amado, se levanta, se posiciona e fala, Deus, eu vou continuar, eu vou avançar, porque o Senhor tem uma bênção para mim.
E nessa noite, em nome de Jesus, eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam vivendo crises. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam vivendo crises terríveis na sua vida, na sua casa, na sua história. Mas eu quero falar para você, essa crise, ela pode ser o início de algo novo que Deus quer fazer. E eu queria convidar você a orar nesse momento. Qual que é a crise que você está passando? Qual que é a luta que você está passando? Qual que é a dificuldade que você está passando? Imagina Jacó fugindo, brigou com o irmão, brigou com o pai, sabe, a mãe ficou lá, a mãe nunca mais viu ele, face a face novamente, nunca mais, porque ela morreu, mas ele continuou, meu amado, e um dia Deus falou, você não vai se chamar mais Jacó. Jacó quer dizer usurpador, enganador, aquele que agarra no calcanhar, mas você será Israel, príncipe de Deus. Deus quer mudar a tua história hoje. Dia 24 de setembro é um ótimo dia para que você possa acessar essa chave que vai mudar a tua história. Eu estou falando com pessoas aqui que pensaram essa semana em parar. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo crises terríveis. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam vivendo dias amargos. Mas eu digo para você, Deus é fiel, Ele não te abandona. Ele fala para você, vinde a mim, cansado, sobrecarregado, oprimido, eu te aliviarei. Você precisa de Jesus. Você precisa se render a Ele, você precisa se entregar para Ele, você precisa falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, perdido, cansado, sofrendo. Deus quer mudar a tua história. Sai do teu lugar e vem aqui para frente, eu quero orar com você. Os intercessores estão aqui, estão doidos para orar por vocês, quero orar por você também. Nós queremos orar por pessoas que querem vencer nessa manhã, nessa noite, querem avançar, querem sair da crise, querem vencer essa situação que estão vivendo, que está tão difícil. Ei, a crise é o início para algo novo que Deus vai fazer. Sai do teu lugar rapidamente, venha para cá, porque Deus tem pressa. Se Jacó não tivesse saído daquela situação, Jacó tivesse desanimado, querido, como que nós estaríamos? Nessa noite Deus está chamando você e está dizendo para você, olha, essa crise é uma bênção, essa crise é uma porta que está se abrindo para você mudar de vida, mudar a tua história, mudar o teu casamento, mudar a tua vida. Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer renovar. Sai do teu lugar, que Ele vem aqui à frente. Você que está lá na galeria, Deus está falando com você também. Até quando vai viver nessa crise, reclamando, murmurando, dizendo, não vai dar certo, não quero. Ei, hoje o Senhor te chama, para começar algo novo. Deus faz das crises oportunidade para gerar algo novo. Deus faz das crises oportunidade para gerar algo novo. É no deserto que Ele se revela, porque Ele está contigo no deserto, porque o deserto é parte do processo. Deus quer abençoar você nessa noite. Venha buscar a tua bênção, vem aqui para frente. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Em nome de Jesus, Deus. Qual é, Senhor? Qual é a verdade sobre isso, Pai?